A graça, a paz, o amor e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se multiplique com todos os irmãos que se encontram aí nessa live, nesse momento assistindo, e os que ainda vão começar a assistir. Meu irmão, eu estava com algum problema aqui de conexão devido à internet aqui, e estava toda hora entrando e saindo na live, como o irmão que mais estava falando aí. E agora nós acreditamos que vai ficar melhor agora, amém? E o que queremos falar hoje, o que nós vamos falar hoje é sobre o programa Combatendo as Heresias dos Últimos Dias, amém? Hoje nós vamos trabalhar dentro da palavra de Deus, aprender dentro da palavra de Deus, testificar com o Espírito Santo de Deus um assunto específico, o qual é o arrebatamento secreto, amém? Primeiro, que fique bem claro aqui essa noite que nós não somos tribulacionista nem pré-tribulacionista. Por quê? Porque o pré-tribulacionista, os quais acreditam que nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação, eles foi quem deram o título para os pós-tribulacionistas, que é os que diz que nós vamos passar pela grande tribulação, amém? E nós aqui, especificamente, corpo de Cristo Jesus, que anda segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, nós não temos título e nem muito menos rótulo. Então nem somos pré-tribulacionista, nem pós-tribulacionista, nem presente tribulacionista. Nós somos homens que andam segundo a palavra de Deus, membro do corpo de Cristo, assim como você, eu creio, que seja também membro do corpo de Cristo, qual Cristo é o cabeça, e estamos alicerçados apenas em uma coisa, que é a palavra de Deus. Está aqui o nosso alicerce, está aqui a nossa base bíblica. Se ela estiver indo de contra os meus preceitos, os quais eu aprendi na religião, eu aprendi com homens, eu vou abrir mão desses preceitos, eu vou abrir mão desses conceitos e vou ficar com a Bíblia, porque para mim o que é mais importante é esta palavra, é a palavra a qual Deus deixou para mim e para vocês, amém, irmão? Então, irmão Kimaí aqui está com a oportunidade de começar falando aqui sobre isso. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui essa noite com o irmão José Costa e o irmão Luiz Carlos, essa noite, para nos auxiliar aqui da palavra de Deus, sabendo primeiramente que está na direção ao Espírito Santo de Deus, né? Nós estamos aqui apenas como um instrumento dele, para que ele possa fazer a total vontade dele em nós. Nós sem ele somos nada, né? E ele sem nós continuamos no mesmo. Ele é poderoso por si mesmo. Então nós sabemos claramente que nós dependemos dele para tudo, sobre tudo. E todas as coisas que há de acontecer sobre os próximos dias, a qual está na Bíblia, que seja feita a vontade de Deus, não a nossa vontade. E isso é que as pessoas têm querido se alimentar, né? Tentando se alimentar de uma falsa esperança, achando que elas, alimentando uma falsa doutrina, uma falsa heresia, elas vão escapar da ira do juízo de Deus. Ou seja, o juízo de Deus não é para os santos, o juízo de Deus é para os ímpios pecadores. Os homens de Deus vão ser selados na fronte. Eles serão selados, como hoje já estão selados, há muitos, pelo Espírito Santo de Deus. Nem todos. Uns são selados pelos homens, segundo as teorias, segundo o sistema humano. Mas alguns, que são chamados remanescentes, eles são selados com o Espírito Santo de Deus. Esses mesmos não serão atingidos pelo juízo de Deus. Que são os frágiles, que são as epidemias, que são as consequências deste mundo, das coisas que estão acontecendo a cada dia, se agravando a cada dia. Então os homens que são selados por Deus, eles podem até ser mortos por causa da verdade do Evangelho. E isso para eles, para nós, é uma glória ser morto por causa do Evangelho. Agora, homens que se dizem cristãos e têm medo da morte, têm medo do inferno, têm medo do demônio, eles mesmos criaram teorias dizendo que não existe demônio, que não existe inferno. Eles mesmos estão alimentando uma falsa esperança, dizendo que não vão queimar eternamente no lago de fogo. Ou seja, eles estão indo contra os princípios bíblicos, eles estão indo contra a palavra de Deus, eles estão criando teoria contra a palavra de Deus, eles estão criando teologia contra a palavra de Deus, eles estão se opondo contra Deus. E esse realmente é o tempo propício para isso, que é o tempo da apostasia. Eles mesmo disse da palavra, lá em Tessalonicenses, que no tempo da apostasia ia se levantar muitos falsos profetas, muitos homens segundo o seu próprio pensamento, segundo o seu próprio raciocínio. Isso vai dizer de Mateus Apocalipse. Ele está nos alertando o tempo todo dos falsos profetas, dos apóstatas, que irão apostatar da fé. Então hoje é só o que se vê hoje, pessoas criando doutrinas, criando heresias para alimentar o povo, para manter as pessoas nas arapucas, para manter as pessoas nos currais, para manter as pessoas nas gaiolas, porque hoje tem igreja de Cristo, mas não é muito, são poucas. Eu posso dizer que de
100 igrejas, 10 são de Cristo, mas 90 são do homem, segundo a doutrina de Satanás. Hoje eles não estão seguindo os caminhos segundo a palavra de Deus. Eles estão seguindo o caminho segundo o estatuto da igreja. E por isso eles fazem uma teoria engenhosamente criada para ludibriar as pessoas, dizendo que elas vão ser arrebatadas, dizendo que haverá um arrebatamento secreto, que logo logo elas vão ser retiradas da terra. Ou seja, pode fazer o que quiser, vocês são povo escolhido de Deus. Eles não falam que Jesus está voltando. Eles não falam na volta de Jesus. Eles falam, essa é a geração do arrebatamento. Onde está isso na Bíblia? Não, eu quero saber onde está na Bíblia que haverá uma geração do arrebatamento. Né? Porque segundo a palavra de Deus, segundo está escrito na Bíblia, haverá uma só volta. E nesse mesmo dia haverá um só arrebatamento, um evento único, arrebatamento e a volta de Jesus. Aqui não somos pré, nem somos pós, nós somos Bíblia. Nós somos cristãos que seguimos a palavra de Deus, não seguimos conceitos nem preceitos de homem, não seguimos sistema manipulado por homem. Se você for lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, ele vai dizer que a volta de Jesus não vem segundo fábulas engenhosamente inventada pelo homem. Então não vem por estudo, pode estudar o tanto que quiser, pode fazer escatologia, pode fazer o que quiser. Vocês nunca vão entender e nem compreender os mistérios da volta de Jesus. Porque ele mesmo falou orar e vigiar. O único recado que Jesus deixou a respeito da sua volta foi para nós orar e vigiar. Está em vigilância o tempo todo contra o pecado, contra as armadilhas do diabo, contra as astúcias ciladas deste mundo cruel e condenado. Isso é vigiar e oração para manter forte e firme o espírito em chamas perante Deus, em intimidade perante Deus, para que não venhamos a cair, para que não venhamos cair na cegueira espiritual, como hoje as pessoas estão associadas ao mundo, achando que estão fazendo certo, fazendo errado. Eles acham que o caminho que estão levando está bom, porque Deus quer o meu melhor, Deus quer o meu bom. Só que o problema é esse, que essa Bíblia aqui para eles tem se tornado um fardo. Essa palavra aqui tornou um fardo para eles. Eles não querem seguir a doutrina segundo Cristo. Eles não suportam mais seguir a doutrina segundo Cristo. Para nós que somos cristãos e sabemos que o que estamos sujeitos a morrer, sujeitos a ser perseguido, sujeitos a ser acusado, caluniado, para nós está bom demais. Porque isso chega nem aos pés do que Jesus passou. E Ele já fez tudo isso por nós, porque também não podemos fazer isso por Ele. Verdade. E sabemos que a nossa felicidade, a nossa paz eterna está na eternidade, não está aqui nessa terra. Sabemos que aqui tudo é passageiro, o sofrimento é momentâneo, a perseguição vai ser momentânea. Porém, não esqueça uma coisa, como diz lá em Mateus 24, haverá tribulação como nunca houve antes e nem haverá jamais. Jamais vai haver tribulação como essa que está vindo aí. Jamais vai haver. O que é a tribulação? A tribulação é a perseguição da igreja. Eles vão perseguir a igreja. Há uma confusão hoje na mente dos irmãos teólogos, estudiosos, que não conseguem entender nem compreender a palavra segundo o Espírito Santo, porque eles estão firmados nos estudos. Há uma confusão entre tribulação, entre juízo de Deus, entre a ira. Há uma confusão imensa. Eles estão bolando tudo. E sobre também a tentação. É a tentação, é a ira, o juízo, a tribulação. Eles estão misturando tudo, fazendo uma abacatada, uma bananada. Eles não entendem nem compreendem esse mistério de Deus. Para eles, tudo é um só para eles. O juízo, a tribulação, tudo é um só para eles. Os frágilos, tribulação, tudo é um só para eles. A ira e o juízo, tudo é um só. Não, a ira de Deus é o lago de fogo eterno, a qual Deus nos livrou da ira vindoura. Ira vindoura. A ira que ainda está por vir. A ira é no lago de fogo e enxofre, sofrimento eterno pelo século do século do século do século. Agora o juízo de Deus já começou. O juízo de Deus veio para o ímpio e veio para os cristãos. Porque o juízo de Deus, ele é o fogo. Ele é o fogo. Ele é o fogo. Ele veio consumir tanto o crente ímpio como o ímpio que já está no mundo. Ele veio para isso. E a tribulação é outro fogo que vai testar o que é ouro e o que não é, o que é ouro e o que é palha. O ouro prevalece na tribulação, mas a palha logo logo se queimará. Ou seja,
a maioria desses cristãos de hoje mimados, desses cristãos de hoje que diz que Deus precisa dele, que Deus está com saudade de ti, Deus está com saudade de mim, eu sou o ouro puro de Ofim, eu sou a joia rara. A primeira tribulação que vier, eles se entregam logo. Porque eles não estão preparados para ser cristão. Estão preparados para viver no mundo. Estão preparados para viver dias deliciosos e maravilhosos nesse mundo. E por eles mesmos, Jesus jamais voltaria. Já tem até heresias aí criadas dos preteristas, dizendo que Jesus não vem mais. Por quê? Porque eles amam esse mundo. E eles já estão até dizendo que o novo céu, a nova terra aqui nesse mundo. Aqui é o novo céu, a nova terra deles. Foi isso que eles escolheram. Porque nós cristãos sabemos que a nossa vida eterna é na eternidade, não aqui nessa terra. Porque a vida aqui é passageira. Lá em Hebreus 11 fala que todos aqueles homens, desde Abraão, todos os profetas, morreram sabendo e procurando uma pátria celestial. Uma pátria que não é terrena, mas sim a qual Deus é o arquiteto e fundador. Então essa é a pátria que nós temos buscado, a pátria celestial. Nós estamos aqui apenas de passagem. Logo, logo, nós vamos partir dessa terra. Se Deus quiser que eu morra antes da tribulação, amém. Se Deus quiser que eu morra no meio da tribulação, amém. Mas se Deus quiser que eu continue vivo perante a tribulação e contemplar a volta dele, amém mais ainda. Mas uma coisa é certa, lá em Apocalipse 14 diz que aqueles que morrem no Senhor, as suas obras a acompanham. Meu amigo, se você morreu praticando as boas obras segundo a vontade de Deus, não te preocupa, as boas obras vão te acompanhar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, vai dizer bem claro: ao ressoar a última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós seremos vivificados. Olha aí, ó, ao ressoar ante a última trombeta, antes de tocar a trombeta, nós vamos ser vivificados e arrebatados. E lá em Tessalonicenses completa, nós vamos ser arrebatados dessa terra na volta de Jesus. Não é antes, não existe duas voltas, só existe uma volta. Uma volta. Lá em Atos capítulo 1, versículo 11, ele vai dizer bem claro, né? Vocês, varões galileus, estão vendo Jesus subindo? Dessa mesma maneira ele vai voltar. Da mesma maneira que sei que ele subiu nas nuvens, ele vai voltar nas nuvens. E lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7 diz: todo olho verá, todo olho vai ver Jesus voltar, todo olho vai contemplar, até os que transpassaram, até os que mataram ele vão ver ele voltar. Vão ver, todos vão ver. Porém, aqueles que não estavam em Cristo verdadeiramente, que estavam de brincadeira na igreja, que estavam buscando Jesus por segundas intenções, aqueles que estavam somente de plantão para algum benefício pessoal, aqueles que não estavam se dedicando a carregar a cruz, a qual ele disse: aquele que quiser ser meu discípulo, pega a sua cruz e carregue-me. Aquele que quiser ser meu discípulo, esses que não quiseram carregar a cruz, que escolheram a porta larga, eles vão se lamentar naquele dia. Eles vão se lamentar e vai ser triste. Haverá muito choro, desespero, ranger de dente. Não, irmão. A Bíblia diz que se tiver dois dormindo, sobe tu fica. Claro. Porque os que estiverem em Cristo Jesus, eles vão ser vivificados e arrebatados. E aí sim, quando abrir o clarãozão fuzilando no céu, como um raio de uma ponta a outra, todo olho vai ver. Vão escutar a volta de Jesus, vão ver a volta de Jesus, vai vir com alarido de trombeta, barulho, muito barulho, e aí vai ser a hora que muitos homens vão se esconder, que muitos vão querer se esconder da face do Cordeiro. Mas aqueles a qual estiver firmado em Cristo, eles vão ser arrebatados e todo olho verá lá perante Cristo. Mas isso logo antes de os que estiverem vivos ser arrebatados, os mortos, eles em Cristo ressuscitarão primeiro e vão estar lá de Cristo como testemunhas vivas contra todo aquele que não ouviu o Evangelho. Se hoje eu prego o Evangelho na minha cidade, de ponta a ponta, de rua em rua, eu não prego para arrastar a multidão, porque eu sei que a igreja de Cristo mesmo nunca teve multidão.
Quando aquela multidão estava lá de Jesus lá, sabe o que ele disse para eles? Olha, vocês não vieram atrás de mim porque vistem sinais, e sim porque querem comer, vocês querem comida. Porém, eu digo uma coisa: trabalhai pela comida que subsiste, não pela que perece. Ou seja, Jesus, onisciente, onipresente, onipotente, ele sabia qual era a intenção daquele povo. Então hoje eu não prego para arrastar multidões. Mas lá nesse mesmo capítulo, Jesus fala isso, no capítulo de João, capítulo 6, e versículo 68, ele vai dizer: Pedro, quem também vai com eles. Quando aquela multidão começou a ouvir as palavras de vida eterna, eles foram embora. Eles saíram. Aí sabe o que foi que Jesus disse? Foi que Pedro respondeu a Jesus: Senhor, para onde ir e o que fazer? Só tu tem as palavras de vida eterna. Ou seja, só entende isso quem está conectado com Ele, quem está em intimidade com Ele, em oração, o tempo todo ao lado dele. A pessoa que está ao lado de Jesus não tem mais medo da morte, não tem mais medo de ser perseguido, não tem medo de tribulação, não tem medo de ser queimado, não tem medo de ser esquartejado, não tem medo de ser mais nada, porque ele já começa a perceber que esse corpo aqui tem prazo de validade. O que importa é o espírito, porque esse sim vive para sempre. Agora haverá dois destinos para ele: ou o lago de fogo, ou a vida eterna. Ou a vida eterna. Não existe esse arrebatamento secreto na Bíblia. Não, irmão, vamos ser arrebatados antes. Cadê? Me mostra aí na Bíblia aí. Isso foi uma visão de Margaret MacDonald. Ela teve uma visão que a igreja seria arrebatada antes da volta de Jesus. 1800. E fez há muito tempo. Ah, e aí, 200 anos só. E o que vai acontecer? Ela vai ter uma visão e ali os irmãos começam a perder os membros da igreja pela palavra que é pregada. Segundo a Bíblia, diz que eles vão ser perseguidos, que eles vão ser maltratados por causa de Jesus. E o povo começa a sair das igrejas. Começa a sair porque não querem carregar fardos. O povo não quer carregar cruz. Aí o que é que eles fazem? Eles vão sentar numa mesa redonda e vão criar. Peraí, a visão que a irmã teve foi boa. Calma, gente. Vocês vão ser arrebatados antes. Vocês não vão sofrer mais. Vocês não vão ser perseguidos, não. Vocês não vão ter aflições. Vocês não vão ter momentos ruins, não. Vocês vão ser arrebatados antes. E ali o povo gosta de mentira. O povo tem uma tendência para mentira. Ali o povo engolir a mentira deles. Mas no fundo, eles sabem que isso não está na Bíblia. Esse arrebatamento secreto antes da volta de Jesus não está na Bíblia. Só existe uma volta de Jesus. Uma volta. Quem for nela, vai. Quem não for, não vai nunca mais. Porque naquele mesmo dia da volta de Jesus é o dia do juízo final também. A Bíblia fala bem claro, naquele último dia. Fala 10 vezes, último dia, último dia. Naquele último dia você começa a ver lá em João capítulo 5. Aí você passa lá para Coríntios, você vai lá para Gálatas e assim vai por diante. Último dia, aquele último dia. Lá também Daniel fala, naquele último dia. É o dia a qual todos vão prestar conta diante de Deus. Porém, aqueles que foram justificados verdadeiramente pelo sangue do Cordeiro, eles não passam por julgamento. Eles vão estar lá como testemunhas contra todos aqueles que não ouviram a palavra de Deus. Eles vão estar lá de cabeça erguida. Lá sim, lá eles vão estar firme e forte, já totalmente confiante, que já não tem mais problema nenhum de passar por tentação, nem pecado, nem pela morte, porque eles já vão estar restaurados e vivificados pelo sangue do Cordeiro. Pode falar, irmão Zé. Amém, irmão. O irmão já falou aí quase tudo, só que eu quero resumir mais algumas coisas para não fugir do tema hoje, né? Que o tema específico hoje é sobre o arrebatamento, amém, irmão? E qual é o arrebatamento? A pergunta que não quer calar é: o arrebatamento existe ou não existe? Vamos ver o que a Bíblia diz, amém, irmão? A Bíblia vai dizer em Mateus 24 que existe um arrebatamento. Mas quando é esse arrebatamento, irmão? Ó, Mateus 24, a partir do versículo 29, eu vou ler. Amém, irmão? Diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias... Logo em seguida a tribulação daqueles dias... Que dias são esses, irmão? Aí você pode ler os versículos anteriores que você vai ver quais são esses dias de tribulação.
O sol escurecerá e a lua dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. Veja, todos os povos não vão se alegrar. Todos os povos se lamentarão. Então aí tem alguma coisa que você poderia já parar e pensar, porque se é o dia do nosso Redentor, se é o dia do nosso Salvador, que já é nosso Salvador, ele ainda não vai ser, ele já é nosso Salvador, ele já nos redimiu naquela cruz, amém, irmão? Porque existe um perigo aí. Na verdade, quando nós vamos falar de um assunto, no caso o arrebatamento, ele vai abranger vários assuntos, ao qual nós precisamos um dia de cada vez para especificar apenas em cima daquele assunto, porque se nós for abranger todos, nós tirássemos de hoje, agora, 9 horas da noite, até 9 horas da manhã, ainda acredito que ainda seria pouco, ainda não ficaria tão resumido, porque o que o Espírito Santo de Deus revela na palavra é de forma tremenda a respeito dos finais dos dias. Porém, não é algo que nós temos que estudar, é algo que ele quer revelar para nós, amém, irmão? E isso ele revela onde? Na sua palavra. Então vamos continuar lendo, amém? Aí ele vai dizer: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém, irmão? Quem é que vai reunir os anjos do Senhor? Quem vai mandar? Jesus Cristo. Então aqui ele está falando de um arrebatamento. Amém? Então arrebatamento existe, irmão? Existe. Mas segundo a Bíblia, quando é? Na volta de Jesus. O arrebatamento é na volta de Jesus. E a volta de Jesus é quando? É exatamente como nós lemos aí no versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Então a volta de Jesus ela vai ser depois da tribulação. E esse é um dos grandes perigos, a um dos quais eu quero hoje dar ênfase para que os irmãos venham entender qual é o perigo dessa doutrina. Por quê, irmão? Porque até então, quando eu via falar apenas do arrebatamento, não, nós vamos ser arrebatados, a igreja do Senhor merece, nós somos merecedor, afinal de contas o ímpio está bebendo, curtindo, fazendo lá aquilo que ele acha que é bom, e nós estamos abrindo mão de tudo isso aí para viver para Deus, pregar o evangelho, semear essa palavra do Senhor, que é a semente, viver, praticar, sendo assim luz para que seja manifesto através de nossas boas obras, e com isso Deus seja glorificado, e nós merecemos não passar por essa tribulação. Então, aí eu já sabia que isso, eu já tinha uma certa desconfiança disso, amém, com essa doutrina aí. Por quê? Porque eu olho para a história da igreja e eu vejo que todos foram perseguidos, todos foram atribulados, e nós somos quem? Somos melhor do que eles? Somos melhor do que a igreja eterna de Atos dos Apóstolos? Somos melhor do que a igreja que está lá na África nesse momento sendo queimado pelo nome de Jesus? Somos melhor do que os irmãos que estão sendo perseguidos, expulsos de suas casas lá na Ásia, na Indonésia? Nós somos melhores na China, que são perseguidos, na Coreia? Somos melhores do que eles? Não, então eu já desconfiava, mas porém, para evitar o constrangimento devido à suposta ética, que é a ética falsa que o homem usa, muito isso dentro da religião, inclusive foi o qual mais que Jesus combateu e fez questão de combater, foi a hipocrisia, a falsidade, e ela ainda até hoje, ela ainda é uma arma usada muito forte pelo religioso para se manter ali como o nome de Jesus, porém nada do que ele ensinou, amém, irmão? Então eu usava dessa ética aí e eu pensava assim, olha, eu não vou combater essa tribulação, eu não vou combater essa doutrina aí do arrebatamento antes da grande tribulação, porque eu não estou vendo nenhum perigo, porque quem não crê no arrebatamento, o importante é que crê em Jesus. E quem crê no arrebatamento depois, o importante é que crê em Jesus. Porque se você crê em Jesus, você vai ser salvo, porque o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Porém, isso aconteceu até eu começar a ver os perigos dessa doutrina. Quando foi que eu fui começar a ver os perigos dessa doutrina? Quando eu comecei a me aprofundar mais nela. Certo dia eu estava em casa assistindo a internet e eu vi um vídeo, aí o vídeo falava assim, o chip é o sinal da besta ou não? E ali vem falando vários pastores, inclusive pastores conhecidos, pastores bastante conhecidos aí, bastante influente aí daqueles que se deixam se titular de alguma coisa, né? E muitos deles falaram como que é mais conhecido, que eu acho que eu posso falar porque ele é uma pessoa pública, que é o Silas Malafaia, e olha e fala assim, rapaz, isso aí é um besterol.
Não vale nem a pena eu estar falando sobre isso. É claro que o chip não é a marca da besta. E se for a marca da besta, nós não tem que se preocupar. Por que nós não tem que se preocupar? Porque a Bíblia diz, porém não leio o versículo, a base que ele usa para isso, o que ele diz é assim: a Bíblia diz que nós vamos, quando o chip tiver, quando o sinal da besta vier, nós já vamos estar sendo arrebatados. E foi aí que eu vi o perigo, irmão. Foi aí que eu vi o perigo. Sabe por quê, irmão? Porque o sinal da besta vai vir, vai chegar, e aquele que se diz ser cristão vai botar o sinal da besta, porque ele vai dizer o quê? Ele vai dizer: eu não devo... Isso. Desculpa, irmão. Eu não devo me preocupar com isso, não. Por quê? Porque esse aí não é o sinal da besta, não. Eu vou botar, porque se fosse o sinal da besta, o arrebatamento já teria acontecido. E esse é o grande engano, e é isso que muitos vão cair. É nesse problema, esse é o principal perigo. Eu diria que um dos maiores perigos da doutrina do arrebatamento secreto, irmão. Então eu decidi me aprofundar na Bíblia e ver se de fato esse arrebatamento existe secreto. E na história dele própria, como o irmão Kimaia aqui já falou, na própria história do arrebatamento secreto, dessa doutrina do arrebatamento secreto, ela já se derruba por si própria. Por quê? Porque se você for lá para a primeira igreja lá eterna de Atos Apóstolos, essa doutrina não existia. Você vai para os primeiros heróis da fé, essa doutrina não existia. Nos primeiros séculos, essa doutrina não existia. Você vai para Martim Lutero, essa doutrina não existia. Você vem para os avivamentos, essa doutrina não existia. Veio existir agora de 800 para cá. 2 séculos apenas foi que vieram com essa doutrina de demônio, eu lhe afirmo. Eu lhe afirmo claramente, sem medo de estar blasfemando contra o Espírito Santo, que isso é uma doutrina de demônio dentro da igreja para enganar as pessoas. Porque qual é o outro perigo que essa doutrina traz? O outro perigo que essa doutrina do arrebatamento secreto ela é a seguinte: muitas pessoas falam assim: eu vou curtir a vida, eu fui para a igreja, me desviei, mas só que eu não pretendo voltar para a igreja agora. Por quê? Porque se o arrebatamento acontecer amanhã, eu vou ver que as pessoas foram arrebatadas, e o que é que eu vou fazer? Aí eu vou e dou minha vida por Jesus, aí eu vou e dou minha vida por Deus, porque se eu não for salvo no arrebatamento, eu vou ser salvo depois do arrebatamento. E esse é outro perigo, porque não tem base bíblica para dizer que depois da volta de Jesus vai ter, já que nós já entendemos na Bíblia, né, que o arrebatamento é a mesma volta de Jesus, vai ser no mesmo dia. Está aqui em Mateus 24, está falando isso claramente, explicitamente, mas nós vamos ver outros textos ainda mais, conforme o tempo nos der, e nós vamos ver claramente, irmão, que embora o arrebatamento existisse antes da volta de Jesus, de forma alguma, irmão, ninguém seria salvo depois do arrebatamento. Por quê? Porque o único caminho, a verdade e a vida é Jesus. Se somente por meio de Jesus nós nos achegamos a Deus, depois do arrebatamento, por qual motivo nós seríamos salvos? Porque os que foram salvos pelo sangue de Jesus já foram arrebatados, amém, irmão? Amém. Não é isso? Então, se vai ter salvação, de que forma que vai ser salvo? E aí que entra outra heresia, onde alguns dizem assim: não, mas é aqueles que vão ficar depois do arrebatamento, que vão ser salvos, são de Israel, é que vão pagar com o próprio sangue. Eu vou dizer, você está simplesmente blasfemando, a maior blasfêmia da sua vida, porque tu está comparando o sangue do Cordeiro, puro, santo, imaculado, perfeito, comparando com o sangue de um injusto, ímpio, que vive na prática do pecado, ou que vive no pecado, porque se não foi arrebatado na volta de Jesus, vive na prática do pecado. Amém, irmão? Então, se o sangue de Jesus não fosse suficiente para salvar ele, mas o sangue dele para salvar ele. Vai salvar ele. E, ou seja, isso é inaceitável, isso é uma heresia. Sem pé, sem cabeça. Sem pé, sem cabeça, e eu vou dizer, sem proporção, irmão. Sem proporção onde ela pode chegar. E muitos irmãos dentro da igreja adulterando, mentindo, enganando, acreditando que se não for no arrebatamento, vai depois. Amém, irmão? Acreditando que o arrebatamento vai ser antes da volta de Jesus. E nós acabamos de ver aqui em Mateus 24 que não. O arrebatamento é a mesma volta de Jesus. Irmão, mas se essas pessoas estão falando isso, eles devem ter alguma base dentro da Bíblia. E eu lhe digo, irmão, eles têm base dentro da Bíblia, assim como toda seita. Se você for na seita adventista, se você for na seita dos testemunhos de Jeová, se você for na seita dos mormons, se você for na seita do espiritismo de Allan Kardec, todos eles têm base na Bíblia ou algum tipo de doutrina acerca da Bíblia, amém, irmão? Todos eles têm base na Bíblia, porém, eles discernem a Bíblia de forma carnal. Por que eu estou dizendo isso?
eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que acreditam dessa forma. E eu falei para ele, cara, me mostra na Bíblia onde é que tu vai ser arrebatado. E ele me deu o versículo na Bíblia, o qual eu vou mostrar já já. E eu falei, cara, não é assim. Tá aqui escrito e mostrei Mateus 24 para ele, mostrei Apocalipse 7, mostrei Apocalipse 13. Não vai ser assim não. É claro que nós vamos estar aqui na grande tribulação e vamos passar por essa tribulação, porque quem é que o anticristo vai perseguir se a igreja não vai estar aqui? Isso é heresia. Não vai se perseguir o povo de Israel, mas que povo de Israel? Se a maioria de Israel nem cristão é, porque se existir cristão, ele vai ser arrebatado no arrebatamento. E aí eu comecei, ele pegou e falou assim, pois então Deus é injusto. Todos eles falaram a mesma resposta para mim, pô, então Deus é injusto. Como pode eu passar minha vida todinha vivendo para Jesus, indo para a igreja, isso, se auto-justificando, que é o pior pecado, inclusive, pelo qual também o diabo desceu do céu, pela soberba. Como é que eu posso passar minha vida todinha pregando o evangelho, cantando na igreja e saindo na rua pregando? Como é que eu posso dar o meu dízimo, a minha oferta, passar minha vida todinha e ainda vou passar por essa tribulação? A resposta deles é as mesmas, querem ser meninos pobres coitados, sabe por quê? Porque caíram no golpe desse falso evangelho. Esse evangelho que diz que você vai chegar lá. Esse evangelho que diz que tu não desista. Esse evangelho que diz que tu tem um valor. Quando a Bíblia diz que o valor que existe em nós é o que é dado por Deus. Nós não temos valor algum. O valor que eu tenho é o mesmo que tu pode ter. Por isso eu não sou melhor do que tu. E essa é a pregação da Bíblia, igualdade. Eu não chego dizendo para alguém que eu sou melhor do que ele, que eu tenho valor, e nem muito menos que ele tem valor. Mas eu digo para ele que o valor que eu tenho, ele também pode ter. Porque não é meu, foi dado por Deus, adquirido por meio de Jesus Cristo, irmão. E é isso que nós precisamos entender hoje. E esse é o perigo, o outro segundo perigo da doutrina do arrebatamento. Primeiro perigo é as pessoas achar que vai ter salvação, é as pessoas achar que vai ser arrebatado antes do sinal da besta. O segundo perigo é as pessoas achar que vai ser salva mesmo depois do arrebatamento. E agora nós vemos na Bíblia derrubando todas essas heresias, mostrando claramente que isso aí é doutrina de demônio, para derrubar a grande maioria, e vai derrubar. Por quê? Porque a volta de Jesus, quando nós acabamos de ler aqui em Mateus 24, as palavras não são minhas. A Bíblia diz que na volta de Jesus todas as nações se lamentarão. Veja bem, todas as nações não vão se alegrar. A volta de Jesus está falando aqui, não é eu que estou dizendo. A Bíblia está dizendo aqui em Mateus 24 que todas as nações irão se lamentar na volta de Jesus. Ou seja, a grande maioria que estava firmado nesse mundo, nessas coisas dessa terra, nesse falso evangelho, nessas falsas doutrinas de demônio que apareceu agora de 100 anos para cá, tem sido disseminada aí no meio da cristandade aí sem limite. E os meninos estão engolindo esse vômito, estão engolindo esses preceitos, regras, dogmas de homens, de um pouquinho ali e um pouquinho aqui da Bíblia. Por quê? Porque rejeitaram a verdade. Agora o que opera sobre eles é a operação do erro, como dizem em 2 Tessalonicenses capítulo 2, irmão. Vamos ver qual é a base, por exemplo, desses meninos que eles usam, a qual eles foram enganados. Eu estou falando aqui, irmão, não é para aquele que enganou, porque aquele que enganou, ele acredita na sua própria mentira. Ele sabe que o que vai esperar ele é o lago de fogo, mas ele está acreditando na sua própria mentira, porque ele é aquele servo da parábola, irmão, que pegou a sua moeda e guardou. Entendeu? Ele pegou a moeda e guardou. Quando o Senhor dele voltou, ele mostrou: tá aqui, Senhor, porque eu sabia que tu era uma pessoa severa, planta onde não se planta, colhe aquilo que não plantou, e por isso eu fui e guardei a sua moeda e lhe dei de volta. Ele falou: servo maldito. É assim que são esses de hoje que estão ensinando essas falsas doutrinas. Eles estão se conservando para Jesus, mas eles não estão preocupados com as ovelhas que estão sendo afundadas nas falsas doutrinas. E estão se conformando apenas com aquilo que Deus deu para eles, em vez de investir aquilo ali nas ovelhas do Senhor, na obra de Deus. Infelizmente, irmão. Então vamos ver qual é os versículos que esses astutos, lobos ferozes, gulosos, ó, isso é bíblico, viu, irmão? Porque alguém um dia me perguntou, vou perguntar até pro irmão Kim aí, onde é que tem esse linguajar na Bíblia? Lobo, bode, tem lobo, tem bode, tem cabrito. Tem todos os animais. Tem lobo, cabrito, bode. Qual é a diferença do lobo? A diferença do lobo é para a ovelha. Qual é a diferença do trigo? Do trigo para o joio. Tá entendendo, irmão? Qual é a diferença do lobo? O lobo para o pastor verdadeiro. Tem a diferença. E esses lobos, que é aqueles que estão na influência da maioria dos meninos aí que estão sendo levados a todo o ventre de doutrina, qual é os versículos isolados que eles usam? Por exemplo, um dos versículos isolados que eles usam se encontra aí também em Mateus 24, amém, irmão? Onde eles usam Mateus 24, versículo 40, que vai dizer assim, ó: então 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. 2 estarão trabalhando no moinho e um será tomado e o outro deixado.
interessante. Aí o cara, nossa, é mesmo. Se vai um ser levado e o outro vai ser deixado, ele está falando do arrebatamento. E eu lhe digo, é do arrebatamento. Mas a questão que uma coisa é eu falar desse arrebatamento, segundo a Bíblia diz aqui em Mateus 24, 29, que vai ser na volta de Jesus, e outra coisa eu pegar esse versículo e trazer e dizer que esse arrebatamento vai ser antes da volta de Jesus. E como é que eu posso perceber isso, irmão? De forma clara, eu vou lhe dizer qual é a forma mais clara que você pode perceber isso. Você lê apenas 3 versículos anteriores a esse. E você vai esclarecer exatamente o que é que ele está falando aqui. Presta atenção aí, ó. Do 37 em diante ele vai dizer, ó. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias de Noé, anteriormente ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se casamento, até o dia de Noé, entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pronto. Esse é o contexto para um se levar e o outro ficar. Por quê? Porque enquanto um está brincando de ser crente, enquanto um está brincando de ser cristão, enquanto um está apenas se exaltando na Bíblia, mostrando conhecimento, preocupado com o conhecimento bíblico, o outro está se santificando para Deus, a virgem prudente. Ele está se enchendo do azeite de Deus, pregando a palavra, orando, vivendo, praticando, sendo luz como devemos ser. E o outro está lá fazendo de conta que é luz, tomando o título de luz, está lá. Então, por esse motivo, para ele, a vida do Senhor vai ser igual o dia de um ladrão. Vai ser de surpresa, igual como foi no dia de Noé. Como foi no dia de Noé, irmão? No dia de Noé, o povo comia, bebia, casava-se, dava-se casamento, cada um preocupado apenas com aqui e com agora. E o dilúvio veio e pronto, matou todo mundo. E assim vai ser a volta de Jesus. E por isso, quando todos olharem para o céu e verem a volta de Jesus, é que todas as nações vão se lamentar, irmão. Por que vão se lamentar, irmão? Porque eles vão ver claramente que isso aqui era uma verdade. Eles vão ver que não era sendo levado um e o outro. Eles vão ver sim. Ele vai estar aqui, 3. Um vai ser levado e o outro vai ficar. Mas aquele que vai ser levado vai ser no ressoar da última trombeta. Qual é a base bíblica que você tem para isso, irmão? Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 15, irmão. Amém? Capítulo 15, versículo 52. Vai dizer assim, ó. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É aqui. Isso aqui ele não está falando do arrebatamento da volta de Jesus, não. É no ressoar da última trombeta. Quando é que vai tocar a última trombeta? Quando é que vai tocar a última trombeta, irmão? Na volta de Jesus, irmão. Então, quando eu passo... E outra coisa, esse versículo que eu estou lendo aqui em 1 Coríntios 32... 15:52, eu não estou lendo versículo isolado não. Acontece que aqui nessa live, se eu for ler todo o capítulo, vai tomar muito tempo. Mas eu lhe convido a você que ainda está acreditando nesse engano, a ler o capítulo 15 todinho. Inclusive a partir do 35. Leia que vai especificar mais ainda, irmão. Vai esclarecer mais ainda a tua mente a respeito desse falso arrebatamento que estão pregando hoje. Então esse é o perigo da falsa doutrina, irmão. Os irmãos estão entendendo? E isso foi o que nos levou a trazer aqui essa noite. Essa noite nós não viemos aqui falar mal de crente. Hoje, essa noite nós viemos aqui derrubar por terra a falsa doutrina. Doutrina de demônio, as quais estão predominando no meio da cristandade nos últimos dias. Entenda, no meio da cristandade, da crentese. Não no meio do corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo se encontra firmado na rocha, irmão. O corpo de Cristo, embora ele esteja sozinho, não esteja com multidão, embora esteja só ele, mas ele sozinho está firmado nessa verdade. Noé estava sozinho, no entanto ele se firmou na verdade. Nem os filhos de Noé creram, irmão. Nem os próprios filhos de Noé creram, nem a mulher. E alguém vai me dizer, não, irmão, como é que eles não creram? Como é que eles foram salvos? Eles foram salvos por amor a Noé. A Bíblia vai falar bem claro lá em Ezequiel 14, que se eles estivessem nessa geração hoje, nem os filhos deles seriam salvos, nem suas filhas seriam salvos, nem tanto Noé, como Jó, como Daniel. Amém, irmão? Então não se engane, nós já estamos passando pela grande tribulação. Eu quero lhe dizer aqui uma coisa. A tribulação ela já vem desde lá de Atos dos Apóstolos. A tribulação ela vem desde a morte de Jesus, desde aquele tempo. Alguns vão ser perseguidos, Lucas 11 está escrito. Alguns serão perseguidos e outros serão mortos. Não escapa ninguém para viver vida boa não, irmão.
Não escapa ninguém para viver vida boa, para usufruir do melhor dessa terra, para ser cabeça e não cauda. Ei, isso daí é antibíblico, meu amigo. Ah, mas está escrito lá. Ele falou para Josué, vai ficar olhando para a sombra ou vai olhar para o corpo de Cristo? A sombra aponta apenas para o corpo de Cristo. O que foi que Cristo ensinou? Viu? E você que está sendo levado a todo vento de doutrina, eu quero te dizer aqui uma coisa, tá vindo doutrinas piores aí, viu? Tá vindo a cada dia que aparece e me aparece uma nova. A cada dia. Ontem mesmo o irmão estava discutindo, hoje mesmo o irmão estava mostrando a conversa com uma pessoa que apareceu, provavelmente já deve ser de uma religião que leva essa doutrina, dizendo que o Novo Testamento não começa mais em Mateus, já começa agora só lá em Romanos, não é isso, irmão? Porque Mateus, Marcos e Lucas ainda era para a lei. Ou seja, aí você perguntar para ele, mas Jesus Cristo é teu Senhor? Ele vai dizer, Jesus é meu Senhor. E quer dizer que Jesus é teu Senhor. Mas o que ele ensinou não serve para ti, foi só por dar lei. Ele fala, olha que cara de pau, irmão. Ou seja, um menino cai. Um menino, nossa, é mesmo, ele pregou lá por dar lei. Ah, foi mesmo, não é para nós não. Ou seja, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, e eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Porque eles querem dizer que Jesus é Senhor deles. Porque para eles poderem trazer gente, eles têm que usar o nome de Jesus. Mas quando chegar lá, ele vai semear a falsa doutrina do demônio, a qual foi revelada pelo próprio demônio para ele. Amém? E tudo isso eles ostentam, como dizem em Gálatas, capítulo 5, capítulo 6, versículo 13. Leia lá sua Bíblia, irmão. Tudo isso eles se ostentam, se firmando nessas falsas doutrinas, para não carregar a cruz de Cristo, irmão. Para não levar a mensagem da cruz de Cristo, para não sofrer e padecer pela cruz de Cristo. Na época de Gálatas, foi por causa da circuncisão. Eles queriam botar circuncisão, somente para não levar aquilo que era a mensagem da cruz de Cristo. Eles não queriam sofrer pela cruz de Cristo, eles queriam sofrer pela circuncisão. E da mesma coisa hoje. Hoje o cara quer sofrer pela falsa doutrina, ele quer sofrer pela placa da igreja, ele quer sofrer por essa falsa doutrina aí da grande tribulação. Quer saber uma coisa? Se eu começar aqui, botar aqui para alguém fazer pergunta aqui a respeito da tribulação, vai ter um bocado defendendo, brigando e lutando. Mas se nós for para a Bíblia, morre e mata, irmão, morre e mata. Mas se nós for para a Bíblia, interessante que se nós for para a Bíblia, eles não vão ter o respaldo. Eles vão ler esse versículo aqui isolado igual eu li, ó. Mas se você começar a ler os anteriores, acaba com eles, irmão. Não tem para onde correr nem para onde ir. Qual é o outro versículo, irmão, que eles usam para poder dizer que o arrebatamento, nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação? Apocalipse 3:10. Leia aí, irmão, para nós. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Glória a Deus, irmão, tá vendo? Então ele fala bem claro aí, ó, porque vocês guardaste as minhas palavras, eu também vos guardarei na hora da provação que há de vir sobre toda a terra. A provação, ela não cai em tribulação. A aprovação ela cai em tentação. E essa tentação que nós já estamos passando, irmão. Então, da tentação, Deus nos livra. Mas da tribulação, ela sempre vai vir acima de nossas forças. Porque somente aquele que estiver firmado em Deus terá força, que é a força de Deus em sua vida, para resistir nessa grande tribulação. Ou você acha que alguém, pela sua própria força, vai ficar amarrado aqui? E o cara vai começar a cortar a unha do pé, o cara vai começar a pegar uma serra de madeira desamolada e serrar o corpo dele, e ele com a própria força vai aguentar isso? Só por causa de uma palavra, basta ele dizer não quero Jesus, e aquilo ali para, você acha que ele vai aguentar? Não, irmão. Ele só vai aguentar se ele tiver com a força que vem de Deus. Então qual é o respaldo bíblico, irmão, que você usa para isso? Você entendeu que lá ele está dizendo que vai nos livrar da provação que virá sobre todo mundo. Provação, ela não cai para tribulação, a provação ela cai para tentação. E a tentação, segundo a Bíblia, leia a sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, você vai estar escrito mais ou menos com essas palavras aqui, ó. Se eu tiver errado, os irmãos podem mandar mensagem me corrigindo aí, mas ela vai estar escrito mais ou menos assim, ó. Deus não permite tentação maior a que o homem não possa suportar, porque juntamente com a tentação ele é fiel e justo para mandar o livramento. Amém, irmão? Vai estar escrito isso lá em 1 Coríntios capítulo 10. Ou seja, a tentação que está vindo hoje sobre todo mundo, sobre nós que estamos firmados na rocha em Jesus Cristo, ele não vai permitir tentação maior do que a gente não possa suportar.
Ele não vai, se alguém abrir a boca e dizer, ah, irmão, mas a carne é fraca, irmão, eu quero dizer porque a carne é fraca. Realmente, o crente, ele erra e peca acidentalmente, porque aquele que se diz que não é pecador, já se faz o maior pecador. Mas quem vive na prática do pecado é Satanás. 1 João capítulo 3, leia lá também, primeira epístola de João capítulo 3, está escrito que nós cristãos não vivemos na prática do pecado, mas nós somos tentados todos os dias. Porém, essa tentação que vem sobre nós, ela não é maior do que as nossas forças, porque Deus é fiel e justo para nos dar o livramento. Nós só temos que resistir ao mal e ele fugirá de vós. Ou então, se você não dá conta, foge do mal. Amém? Foge do maligno. Amém, irmão? Agora, tribulação não. A tribulação que vem sobre toda a terra, ela excede as nossas forças. Ela vem acima das nossas forças. Porém, aquele que está firmado em Cristo, se for para morrer, ele vai morrer por Cristo. É por isso que está escrito em Apocalipse 7. Apocalipse 13, né, irmão? Se te levarem a espada é necessário que você vá. Se te levarem para o campo, ao campo é necessário que você vá. Se te levarem para a cadeia, para a cadeia é necessário que você vá. Por quê? Porque nós não vamos resistir. Nós não vamos resistir com arma, porque foi assim na história da igreja desde o princípio. O cristão não pegar em arma para matar ou brigar com alguém, não. Eles morreram na esperança daqueles que o estavam matando, se arrepender dos seus pecados e se converteram. Então aqui também eu já dou como base, para mim, a minha. Eu não estou impondo em ninguém, aqui eu não estou impondo nada. Estou trazendo apenas a palavra de Deus, mas essa é a base que eu uso para ir de contra também ao posse legal de arma, né? A qual muitos aí que se diz ser cristão são a favor de armas aí para se defender, enquanto eu digo que eu não cuido de mim. Porque se Deus não guarda a casa, em vão vigia o sentinela. Eu prefiro confiar em Deus do que em mim mesmo. Se alguém vem me matar, eu prefiro morrer na esperança de que um dia ele se arrependa e seja salvo. É melhor do que eu puxar minha arma e matar ele, sabendo que ele vai para o inferno. Isso é amor ao próximo? Isso é amor ao próximo? Isso não é amor ao próximo. Eu não estou falando de fingimento não, irmão. Se você não tem força, peça força para Deus e você vai ser desse jeito. Alguém olha para mim dessa forma e por ser tão carnal diz assim, ah, ninguém consegue fazer isso aí não, meu amigo. Esse cara tá falando isso aí se baseando por ele, né? Se baseando pelo seu próprio raciocínio carnal, mente cauterizada para o mal. Não tem aquela mente cauterizada para o mal? Então, porque você se baseia na sua mente cauterizada para o mal, você acha que isso é impossível. Só não esqueça de uma coisa, que para Deus tudo é possível. E nós temos força sim para resistir esse mal. Então, aquilo que ele está falando em Apocalipse 13, aonde os meninos que na fé foram enganados pelos lobos mercenários, que disseram a eles que o arrebatamento também se encaixa lá em Apocalipse 3:10. Hoje está ficando bem claro, né, irmão? Que ali ele não fala de tribulação. Ali ele fala de tentação, a qual nós podemos suportar. Mas a tribulação vai vir sobre nós, vai vir. A tribulação vai vir sobre toda a terra, vai vir. Mas é necessário que nós venhamos passar por a tribulação. Por quê, irmão? Porque a história da igreja, toda a igreja passou. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, rapidamente, para nós não esticar tanto aqui. 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios, irmão, capítulo 1, amém? Capítulo 1, perdão. Ele vai dizer o seguinte, assim, a palavra de Deus, ó. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação. Presta atenção. O que o Espírito Santo está falando para nós aqui, olha. Irmão, porque eu não quero que vocês ignorem, rejeitem a natureza da tribulação. O que é tribulação? É necessário que vocês entendam o que é tribulação. Eu não quero que vocês se enganem a respeito disso, ó. Veja bem aí, ó. Porque não queremos, capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que não ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima de nossas forças, a ponto de se desesperarmos até da nossa própria vida. Amém, irmão? Ele está falando aqui, alguém vai levar para o contexto histórico e vai dizer, irmão, mas aí existe um contexto histórico. Paulo está falando aos irmãos que quando ele foi tentado lá na Ásia, e esse é o contexto histórico, mas essa Bíblia está aqui na minha mão, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Paulo não falou isso porque ele quis, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus, revelado pelo Espírito da profecia, a qual eu creio que hoje ele está revelando para nós, que ele está dizendo que não quer que nós ignore a natureza da tribulação. O que é a natureza da tribulação? É uma tribulação que vem acima de nossas forças, a ponto de nós se desesperarmos da própria vida, irmão.
Então nós somos tentados. A mulher briga, o marido briga, o filho se droga, a mãe se prostitui, o pai se adultera, e o pastor é pego na mentira, o padre é pego na pedofilia, e toda aquela bagunça, o escândalo vem, e você fica desempregado, e falta o almoço, e falta a janta, e falta a comida. Ela vem a ponto de você se desesperar da própria vida e falar: Deus, eu estou te servindo, por que eu estou passando por isso? Mas se você considerar a tribulação, a natureza da tribulação, você vai ver que ela vai vir acima de tua força. Para quê? Para que tu não venha se firmar na tua força e dizer: eu consegui, eu venci. Não, mas tu venha se firmar em Deus, e em Deus tu declarar: combati o bom combate, guardei a minha fé. Amém, irmão? E vou receber minha coroa da justiça. É no Espírito Santo de Deus, com a força em Deus, que você vai declarar isso. Que combateu o bom combate. Mas a única forma de você guardar essa fé é se essa fé estiver fundamentada, estiver fundada na rocha verdadeira, qual é essa palavra de Deus. Então entenda, Apocalipse 3 vai falar de uma tribulação. Vai falar de uma provação, a qual se encaixa em tentação. Tribulação é outra coisa. Tribulação vem acima de nossas forças. A aprovação ela não vem acima de nossas forças. Por isso Deus fala lá que Ele iria nos guardar. E eu lhe pergunto, existiu uma geração mais propícia para o pecado do que a nossa, irmão? Será que existiu? Tão fácil o acesso ao pecado. Olha aqui um celularzinho na sua mão. Eu vou lhe fazer só uma pergunta para você entender mais ou menos. Quantas vezes tu pegou na Bíblia hoje? Agora me responde, quantas vezes tu pegou no teu celular? Qual é mais importante, a Bíblia ou o teu celular? A Bíblia diz que nós devemos dar nossa primícia para Deus. Os lobos falam que essa primícia é dinheiro. Eu te digo, essa primícia é tudo que tu tem, que não é teu, é de Deus. E isso inclui o teu tempo. Isso inclui o teu olhar, isso inclui o teu falar, isso inclui o teu ouvir, isso inclui o teu respirar, isso inclui o teu andar, isso inclui o teu pegar. Ele quer tua primícia de tudo, irmão. Porque aquele que ganhar sua vida perderá. Mas aquele que perder sua vida por amor de Cristo ganhará a vida eterna. E esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a mensagem a qual Jesus Cristo deixou para nós. Essas são as boas novas. Então, por esse motivo, eu lhe afirmo: falsa doutrina essa do arrebatamento secreto. Não aceito o título de pós-tribulacionista, nem pré-tribulacionista. Não aceito o título, nem rótulo futurista, como agora tem os preteristas, né? Que é aquele que desenvolveu nos anos 70. E aquele que não acredita, ele diz que é o futurista. Não sou. Eu não tenho título, irmão. Eu sou cristão, e você pode dizer que sou cristão se você olhar para mim e ver Cristo em mim. Porque se tu olhar para mim e não ver Cristo em mim, não precisa me chamar de cristão. Porque a base para alguém ser cristão é se ele for igual a Cristo. Se não for, ele é um falso cristão. Amém, irmão? E aqui então caiu por terra o respaldo deles lá, em dizer que lá ele está dizendo em Apocalipse que vai nos livrar da grande tentação que virá sobre todo mundo. A tentação é essa, e ele está livrando aqueles que se firmam nele, que apesar de pecar acidentalmente, não vive na prática do pecado como ímpio ou como falso irmão. Que diz que é crente, mas pega mais no celular do que na Bíblia para ler. Que diz que é crente, mas pega mais no celular do que se ajoelha para orar. Que diz que é crente, mas dá mais prioridade a tudo que esse mundo está oferecendo do que a Deus. Para Deus ele dá o tempo que resta. E acha que está dando a primícia quando está dando o dinheiro dele para lobos enganadores e ferozes aí. Cada dia mais rico, irmão. Então não se engane, irmão. E para concluir aqui da minha parte, se os irmãos quiserem falar mais alguma coisa aí, amém? Para concluir da minha parte, eu gostaria de ler Apocalipse capítulo 7, irmão. Amém? Apocalipse capítulo 7, versículo 13. Ele vai dizer assim, irmão, a palavra do Senhor. Eu só lembrando, eu estou lendo um versículo, porque eu não tenho tempo para ler todinho. Amém, irmão? Mas se os irmãos quiserem ler todinho, leve em conta o contexto histórico, mas com certeza leve em conta por nossos dias atuais, porque a palavra está aqui, está sendo revelada para nós. Amém? Essa é a revelação que nós precisamos ter, e não segundo o estudo carnal baseados em doutrina de homens, não, irmão. Olha o que ele vai dizer aí, ó. Um dos anciões tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: não, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as
alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no santuário, e aqueles que se assentam no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Aleluia, glória a Deus. Então aqui está perguntando de onde é esses homens, de onde eles vieram, e alguém diz, ele vem da... Não, esses homens aí eles estão vindo da grande tribulação. E eu lhe pergunto, se a igreja foi arrebatada, quem é que está vindo da grande tribulação? Aí cai lá a heresia que eu falei no começo, onde, se você entrou na live agora, olha lá no começo que eu vou especificar a respeito disso aí, aonde eles diz que que esses que vêm depois da grande tribulação é o judeu, é o qual eu chamo de blasfêmia. Blasfêmia contra a palavra de Deus, blasfêmia contra o Espírito Santo, blasfêmia contra o próprio Deus e blasfêmia contra Jesus Cristo. Alguém abrir a boca e dizer que alguém vai ser salvo pelo próprio sangue. Assim, dizendo que o sangue de Jesus, comparando o sangue do Cordeiro com o sangue de um mero mortal, ímpio, imundo, aonde a sua justiça se resume em apenas algumas palavras, a qual Jesus vai dizer lá em Isaías: trapo de imundice. Trapo de imundice é a justiça do homem. Para Deus são trapo de imundice. E esse trapo de imundice vai dar o seu próprio sangue pela sua salvação? Não, irmão, está aqui claramente na Bíblia. Esses que vão vir da grande tribulação somos nós, se nós ainda estivermos aqui, irmão. Se nós não tiver ganhado o livramento de morrer antes, amém, irmão? Não estiver ganhando esse livramento, porque a morte é um livramento. Para muitos é um testemunho. Eu vou dar meu testemunho hoje aqui na igreja. Qual é teu testemunho, irmão? Não, eu vinha de moto hoje, o caminhão passou, pai, mas foi por um trecho que se ele pega em mim eu morro. Isso é livramento. Livramento era se tu tivesse morrido. O mundo não tem nada de bom para te dar, não. Tu quer ficar fazendo o que aqui? Tu não tem o capacete da salvação? Então tu deveria estar querendo morrer, não se matar. Mas se for acidentalmente, se eu estou aqui agora, meu coração para mim é um livramento, irmão. E quem que vai cuidar do teu filho, da tua mulher? Quem que vai cuidar daqueles que tu cuida? Deus. Eu não cuido nem de mim mesmo. Eu já fui egoísta que nem você. Eu já fui prepotente que nem alguns, de achar quem que vai cuidar de mim, quem que vai cuidar do meu filho, quem que vai cuidar da minha mulher, quem que vai cuidar do meu marido, quem que vai cuidar da minha mãe, quem que vai cuidar do meu pai. Eu já fui prepotente assim, e eu achava que eu que cuidava de alguém, e por isso eu achava que quando Deus me livrava da morte, eu dizia, ele está me dando livramento. Mas hoje eu entendo que não, hoje eu entendo que eu não cuido nem de mim mesmo. Quem cuida de mim é Deus, e aquelas pessoas a quem Deus usa para cuidar, ele vai levantar outra pessoa se ele permitir a minha morte, porque é ele que cuida, não sou eu que cuido. Amém, irmão? Então que fique bem claro isso aqui. E eu espero outro dia ter mais uma oportunidade no próximo programa Combatendo as Heresias dos últimos dias, falar sobre o sinal da besta, amém? Que lá de Apocalipse 13. Mas Deus é quem vai dar a direção pelo Espírito Santo de Deus. Os irmãos querem falar alguma coisa aí, irmão? Fique à vontade. Olá. Completando aquilo que o irmão falou aqui, e o irmão falou que se ele morresse, para ele seria uma bênção, né, irmão? E muitos têm medo de morrer, porque cada um se examina o próprio coração, irmão. Exatamente. Cada um se examina. Se você tem medo de morrer, você sabe. Exatamente o que você está fazendo, você sabe está pensando. Você faz no seu íntimo, você analisa seu próprio coração, você sabe para onde é que você vai. Então não existe um medo. Se eu não tenho medo de morrer, porque eu já sei qual é o meu propósito, eu já sei para onde eu estou indo. Exatamente. Se eu vivo em pecado, se eu morrer, ou então muitos vivem em hospitais, no leito de morte, pedindo para ser salvo pelos médicos, com muito medo de morrer, porque tem medo. Exatamente. Não tem medo de um futuro, porque não encomendou sua alma a Deus. Tem medo do que pode vir depois da morte, porque não encomendou sua alma a Jesus Cristo. No seu íntimo, todo mundo sabe. Exatamente. E é isso que entra o capacete da salvação, vale a pena ressaltar. Porque o capacete da salvação, que é um capacete? Capacete é algo pessoal. O teu capacete não usa nós dois. O teu capacete tu usa sozinho. Então por isso é que entra o capacete da salvação, onde eu vou ter certeza da minha salvação. Mas eu não posso olhar para tu e dizer tu vai para o céu, ou olhar para ele e dizer ele vai para o inferno. Por quê? Porque eu tenho certeza da minha salvação. Por isso o capacete é pessoal. Mas a respeito de qualquer outra pessoa eu não tenho certeza da salvação. Então o que cabe a mim como cristão? Levar o amor de Deus a qual habita na minha vida a ele. Qual é esse amor? Amor de eu dar minha própria vida por ele. Mesmo que aparentemente eu olhando para essa pessoa, eu diga para ele que eu veja que segundo meu olho carnal, meu coração enganoso, que ele não tem mais jeito, mas eu não posso dizer que ele está no inferno. Eu tenho que ter a esperança de que Deus vai mudar a vida dele, porque só quem pode dizer quem vai só para o inferno é o próprio Deus, amém, irmão? Amém. Então, irmão, que fique bem claro aí na live hoje aí a respeito da tribulação. Se alguém tiver alguma dúvida a respeito desse assunto, eu estou aqui me disponibilizando essa noite
no decorrer da semana eu vou estar olhando aí os comentários. Você deixa no seu comentário aí, bem específico, amém, irmão? Para que nós possamos lhe responder dentro da palavra de Deus. Não digo nós, mas eu digo Deus. Eu não tenho nada a te dizer, mas Deus tem muito a te falar, amém, irmão? Então fique na paz do Senhor, irmão. Amém? Que a graça, a paz, o amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todos vocês que assistiram esse vídeo. Amém? Fique com Deus.